Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa O Último Ano Solteira. Sim, esse vai ser o seu último ano solteira. E aqui nós vamos conversar sobre como encontrar e construir um relacionamento saudável para você. E se você ainda não me conhece, eu sou Renato Reck e eu ajudo mulheres a encontrar e construir um relacionamento saudável em apenas 6 meses. Sim, em apenas 6 meses. E o tema do nosso episódio de hoje é como fazer a relação durar. Como fazer o seu relacionamento durar. É para isso que estamos aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vive em tempos desafiadores na área dos relacionamentos. Por quê? Porque hoje em dia fala-se muito sobre autoestima, sobre individualidade, sobre solitude. E muitas vezes a ideia de nos perdermos quando nos unimos a um parceiro acaba nos limitando de viver relações duradouras e com intimidade. No passado, o normal era você se juntar, com uma pessoa que fosse boa o bastante e fazer essa relação continuar, mesmo em meio a crises, em meio às dificuldades. Hoje, queremos achar uma pessoa perfeita e sempre nos perguntamos se aquela realmente é a melhor pessoa que poderíamos estar, ou se lá fora não existe alguém que se encaixe melhor no nosso senso de perfeição. Um estudo feito pelo Journal of Personality and Social Psychology sobre a geração dos milênios, que são aquelas pessoas nascidas entre 1981 e 1998, descreve essa geração como a geração eu, por seu aumento no nível de autofoco e introspecção. O estudo mostra que essa geração é mais focada em si e menos focada no grupo, na sociedade ou na comunidade. Segundo o autor John M. Twenge, professor da Universidade Estadual de San Diego, os jovens foram constantemente ensinados a colocar suas próprias necessidades em primeiro lugar e se sentirem bem consigo mesmo. E isso é bom, Isso é bom por um lado. Isso é bom porque a autoestima é uma coisa boa. Se colocar em primeiro lugar é bom. E também isso nos permite acreditar em nós mesmos, Sonhar grande, arriscar, escalar novas alturas. A autoestima é muito boa. Só que esse excesso de pensar em si mesmo criou uma sociedade de pessoas narcisistas que buscam somente o prazer e têm expectativas irreais na vida. Como explica a psicoterapeuta especializada em relacionamentos Esther Perel, hoje em dia as mulheres querem que o parceiro supra todas as necessidades que antes eram supridas por toda uma tribo ou por toda uma comunidade. Essas mulheres querem paixão, segurança, excitação sexual, firmeza, parceria financeira, estabilidade e aventura. Elas querem tudo isso no mesmo homem. Elas querem um homem que seja masculino, mas que ao mesmo tempo goste de se abrir sobre suas emoções. Elas querem um homem que tenha um corpo sarado, mas que não ligue tanto para as imperfeições dela. Elas querem um homem que seja leve, que seja divertido, um cara que seja sério, comprometido, aventureiro. Ou seja, essas mulheres, elas aumentam muito as expectativas em suas parcerias sem elas nem entenderem direito quem elas são ou quem elas estão buscando. E muitas dessas expectativas, que elas criam são extremamente difíceis de serem atingidas. Por quê? Porque muitas vezes essas expectativas são contraditórias, ou em alguns casos são incompatíveis, são praticamente impossíveis de serem atendidos. Então, como definiu de forma certeira Zygmunt Bauman, vivemos em tempos de relacionamentos líquidos. E o que são líquidos? Líquidos se mudam de forma muito rápido. Sob a menor pressão, eles mudam de forma muito rápido. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. Então, essas são as relações líquidas hoje. São relações que não conseguem manter a forma por muito tempo. Então, no atual estágio líquido da modernidade, os líquidos são impedidos de se solidificarem. A temperatura elevada, ou seja, o impulso de transgredir, de substituir, de acelerar a circulação, não dá ao fluxo uma oportunidade nem o tempo necessário para condensar e se solidificar em formas estáveis. Ou seja, relacionamentos sempre foram desafiadores, mas hoje estamos vendo um outro nível de desafio, porque as pessoas mudam muito tempo, as pessoas elas trocam de parceiro muito rápido. Por isso, se você quer fazer um relacionamento durar, vai exigir esforço, dedicação e comprometimento constante para que ele seja forte o suficiente para vencer a liquidez dos tempos modernos. Ou seja, você vai ter que se esforçar, vai ter que conversar, vai ter que alinhar muitas coisas, só que vale a pena. Ter a liberdade de estar com quem você quiser e trocar de relacionamento sem se aprofundar e correr o risco
risco de se envolver é a opção mais fácil atualmente, eu sei, mas viver um relacionamento com profundidade e intimidade é uma experiência difícil de comparar. Não tem nenhum prazer no mundo maior do que você ter intimidade com profundidade com a pessoa, principalmente quando estamos falando do desgaste da sua feminilidade. A vontade de se envolver com intimidade e fazer parte de um clã de quem você pode pertencer vai se tornar uma necessidade básica para você. A necessidade principal da energia Yang, da energia masculina, é a liberdade. Então, quando estamos majoritariamente na nossa polaridade masculina, é natural que tenhamos mais vontade de nos sentirmos livres em todas as áreas da vida. É um reflexo natural na predominância da energia masculina que tem dominado homens e mulheres no dia de hoje. Então, se você está buscando mais liberdade hoje, ao invés de ter um relacionamento, você está na energia masculina. Agora, quando você volta para sua polaridade feminina, para sua energia feminina, a sua maior necessidade e chamado de vida passa a ser receber e dar amor. Não é que você não possa viver sua liberdade nem se realizar profissionalmente. Você pode, mas essas coisas serão secundárias se comparadas ao seu instinto natural de querer viver relações com conexões verdadeiras. Então, o processo de resgate da feminilidade vai inevitavelmente trazer essa vontade mais pulsante de viver um relacionamento com profundidade. Vai dar mais vontade de encontrar alguém que esteja ao seu lado tanto para comemorar, né, aquela promoção no trabalho, quanto para fazer em você uma massagem, né, naquele dia difícil de TPM. Alguém que te espere, né, no aeroporto depois de uma longa e cansativa viagem. Ter alguém com quem você possa dormir juntos, que você possa estar envolvido com ele todos os dias. É aquele abraço que passa uma sensação inexplicável de ser o seu porto seguro. Alguém que te coloca para cima quando você está para baixo, né? Você quer isso, você precisa disso. Alguém com quem você possa ter sexo de qualidade, né? E ter suas fantasias realizadas. Enfim, alguém com quem você possa dividir a vida de forma leve, de forma prazerosa e feliz. Relações verdadeiramente extraordinárias e bem-sucedidas, elas não chegam às pessoas porque elas têm sorte ou, eu encontrei alguém que tem uma química absolutamente fantástica, então vai dar certo para sempre. Não. Relacionamentos bem-sucedidos, amorosos, duradouros e saudáveis acontecem com esforço, com determinação e com vontade de ambas as partes. Quando a gente fala em relacionamentos duradouros, né, a gente também precisa entender um ponto importante, né? Que o fato de um relacionamento estar durando muito não quer dizer que essas pessoas estão felizes, porque eu vejo muitas pessoas nos meus atendimentos que têm uma relação duradoura, mas que não estão felizes, que prolongam uma relação infeliz por medo de ficar sozinho, né? Talvez por fora você tenha a impressão de que a maioria dos casais estão felizes e vivendo uma vida dos sonhos, mas, né, com o meu trabalho, com a minha mentoria, eu vejo de uma forma diferente, né? Eu tenho clareza que grande parte das pessoas que estão em relacionamentos longos, elas também passam por muitos conflitos, elas passam por muitos problemas, precisam resolver. Sim. Então, analisando o padrão dos relacionamentos atuais, geralmente podemos identificar que existem 3 tipos de relacionamentos principais. Eu quero que você comece a identificar em qual relação você está ou como foram os seus últimos relacionamentos, beleza? Primeiro tipo de relacionamento é o relacionamento 1-100. Nesse tipo de relacionamento, um dos parceiros se comporta como superior ao outro e usa seus poderes de forma abusiva, ao mesmo tempo que faz tudo para que o outro se sinta diminuído e incapaz de viver sem ele. É o típico relacionamento abusivo. É um relacionamento composto por muito controle e por muita dependência. Então, um controla e a outra pessoa depende desse controle, né? Assim, enquanto um exerce forte influência sobre o outro, este, por sua vez, cria um vínculo difícil de ser quebrado. É o que a gente chama de dependência emocional, né? O abusado tem a tendência de satisfazer o opressor a qualquer preço. Dessa forma, torna-se muito submisso e muito dominado, se sujeitando a agressões emocionais, agressões físicas, né? Então, pode-se afirmar que em relacionamentos abusivos é comum experimentar sensações como inferioridade, como isolamento, como tristeza, como medo e anulação. Então, se você está em um relacionamento assim, você precisa sair agora mesmo, tá? Em relacionamentos assim, 1-100, pode acontecer de uma pessoa ser o principal provedor emocional ou financeiro, deixando a outra pessoa dependente, né? Quando o homem provê emocionalmente e financeiramente, a mulher depende do homem, né? Esse tipo de provedor, ele não é um provedor que está na sua energia masculina saudável. Ele age na energia masculina tóxica. Ele quer dominar, ele quer controlar, ele quer diminuir, ele quer manipular. Então, se você está numa relação abusiva, você precisa procurar ajuda. Manda um direct, manda mensagem aqui no YouTube ou então lá no Instagram, para que você possa entrar na próxima turma da mentoria. Combinado? O segundo tipo de relação é relação 50-50. Esse tipo de relacionamento
tende a ser bem comum hoje em dia, principalmente porque vivemos em uma cultura competitiva que se estende para as relações. Nesse tipo de relação, ambas as partes vão querer sempre sentir que tudo deve ser igual, tudo tem que ser dividido de forma igual. Ambos devem trabalhar nas mesmas horas, ambos devem contribuir com as finanças, né? Ambos devem dedicar a mesma quantidade de horas, tanto para cuidar da casa, dos filhos, quanto para cuidar das finanças. É como se os dois fossem iguais. É o 50-50, é como se os dois estivessem numa energia neutra. É um relacionamento que tende a funcionar bem, inclusive a longo prazo, mas tende a ter pouca energia sexual. Por quê? Porque tanto o homem quanto a mulher assumem uma energia neutra. Não está um no masculino e outro no feminino. Então os dois na energia neutra, o que não gera polaridade sexual, o que não gera atração sexual. Geralmente, o casal no tipo 50-50, eles se sentem mais amigos e parceiros de vida do que amantes. E aí essa relação tende a terminar. É como se o relacionamento se tornasse uma parceria de negócios, né, que é conveniente para ambos. Embora seja natural buscar justiça e reciprocidade em nossos relacionamentos, administrar nosso relacionamento como um contador tem grande chance de nos deixar falidos emocionalmente. O problema, né, de buscar sempre essa meta de igualdade como as principais medidas de um bom relacionamento é que ele transforma o que deveria ser uma parceria em uma competição em que marca mais pontos. Ah, eu lavei a louça hoje, você lava amanhã. Eu levei o lixo hoje, você leva amanhã. Eu paguei essa conta, você paga outra. É muito ruim viver assim. Imagina que você esteja vivendo numa relação desse tipo. Imagine agora vocês dois estão trabalhando, né, em um período integral e pagando as contas meio a meio, né? Estão dividindo todas as contas. Aí vocês chegam em casa, vocês pedem um delivery, né? Por quê? Porque não tem refeição pronta, já que ninguém teve tempo de cozinhar. Aí vocês ficam a maior parte do tempo exaustos, cansados depois do trabalho, fica no telefone, fica na televisão. E aí você sobra pouca energia para ser usada nesses momentos de intimidade. A casa não fica limpa porque vocês também não têm tempo, os dois trabalham muito, né? Quando você limpar a casa, você vai deixar a metade da casa para limpar. E aí, de repente, ele está sentado no computador, lendo um novo artigo sobre investimento, para ele pensar qual seria o melhor investimento para que vocês possam fazer mais dinheiro, né? Para que ele possa ganhar uma promoção. E aí você chama ele para ele poder te ajudar a guardar as louças. Olha que estranho, né? Em vez de o cara ganhar dinheiro, ele vai estar guardando louça com você, quando na verdade vocês poderiam dividir isso. Ou imagina que você decidiu fazer um curso sobre alimentação saudável para casa, já que você sente que é importante que você e seu clã se alimentem bem, mas aí ele fala que isso é besteira e que você deveria usar esse tempo, né, de fazer o curso para você poder fazer aquele novo curso de marketing que vai ajudar na carreira de ambos. Ou seja, você quer ir para energia feminina, ele quer que você fique na energia masculina. Como vocês são iguais, há pouco ou nenhum entusiasmo. É apenas uma rotina monótona, né, pela qual você precisa passar todos os dias. Agora, imagine então que vocês decidiram ter um filho. Você está nessa relação 50-50, vocês dividem tudo. Segundo a psicoterapeuta familiar Laura Gutman, nos primeiros 2 anos de vida, né, o bebê, ele tem um vínculo essencial com a mãe, tem um vínculo maior com a mãe. Até essa idade dos 2 anos, o bebê não sabe diferenciar muito bem onde ele termina e onde começa a mãe. Então, durante esse processo, o vínculo com a mãe é muito mais importante do que o vínculo com o pai. O natural nessa fase, até os 2 anos de vida do bebê, seria a mãe cuidar majoritariamente do bebê e o pai cuidar majoritariamente da mãe e das necessidades da família. Como? Provendo, protegendo, trazendo dinheiro para casa. E aí, depois de 2 anos da criança, a criança passa a ter noção da sua própria existência enquanto ser único. Aí sim, que entra o papel importante do pai, que é que vai levar a criança para o mundo externo e fazer com que ela fique independente desse laço e dessa dependência extrema da mãe. Só que imagine que vocês querem dividir 50-50, que vocês querem ser iguais, que vocês querem dividir tudo. Você quer que ele seja um pai que dedica a mesma quantidade de tempo para o bebê do que você. Afinal, as mulheres das gerações passadas lutaram tanto pela igualdade, né? Não é mesmo? E aí você quer que ele troque a mesma quantidade de fraldas, que ele passe a mesma quantidade de tempo ninando o bebê do que você. Você quer que ele pesquise com você tudo sobre o universo da primeira infância com o mesmo interesse materno, com o mesmo interesse que você tem. Muitas vezes ele está trabalhando no quarto, focando em prover para a família, mas você fica frustrado porque você deu banho no bebê 3 vezes seguidas
seguidas e 3 vezes seguidas o bebê golfou. E aí você fica chamando ele o tempo todo, ou então você se fecha emocionalmente para ele, o que deixa ele completamente confuso, já que ele está fazendo o que ele foi biologicamente programado, que é prover para o clã. Então preste atenção nisso. O homem foi programado biologicamente para prover, e você foi feita biologicamente para dar amor, para dar a luz, para dar o carinho. Imagine outra situação na qual você está amamentando o seu bebê e seu marido fica te chamando para você poder ajudar a cortar grama ou para lavar o carro dele. O quão frustrante isso seria? Então você amamenta e ele lava o carro, ele corta grama e você amamenta. Cada um faz o que faz melhor. Quer dizer que a mulher tem que fazer tudo nesse quesito de cuidar do bebê e o pai deveria somente prover? Não. Mas é preciso reconhecer que homem e mulher podem contribuir de formas diferentes para o bem da família, sem precisarem realizar as mesmas funções. Um relacionamento precisa ter o equilíbrio entre dar e receber, mas isso não precisa ser feito da mesma forma por ambos os parceiros. Ou seja, você faz o que você sabe fazer de melhor e ele faz o que ele sabe fazer melhor. Os dois ganham. Cada um pode dar e receber de forma diferente, visando sempre o crescimento e o bem-estar do clã. É como num time de futebol. Imagine que o atacante começa a reclamar que só ele ataca, que a vida dele é mais difícil. Ele pede para que todos da equipe comecem a atacar também. O zagueiro, o goleiro e todo mundo vai para o ataque. Qual é o resultado disso? O resultado disso é um time sem defesa, sem meio campo, no qual todos fazem a mesma função. E justamente porque todos fazem a mesma função, a equipe perde todas as partidas. Então, a relação 50-50 é um tipo de relacionamento em que geralmente ambos os parceiros estão vivendo em um meio termo das energias masculina e feminina. Tipo, é como se você estivesse vivendo com o freio de mão puxado. A mulher geralmente desenvolveu bastante a energia masculina e o homem desenvolveu bastante a energia feminina. Ambos ficaram numa polaridade de energia neutra, 50-50. O que, como a gente sabe, vai tornar eles bons amigos, mas não vai tornar eles bons amantes. E aí o relacionamento fica meio sem graça, né? Sem a polaridade sexual, a relação fica sem graça. Algumas pessoas conseguem viver bem dessa forma, mas para muitos dos casais, um sentimento de incompletude surge com a queda da vitalidade sexual. Então, com o tempo, a vitalidade sexual vai abaixando e aí existem muitas traições. Tem que ter cuidado. Eventualmente, um ou ambos os parceiros podem ficar insatisfeitos dentro do relacionamento e podem querer terminar a relação ou procurar uma relação fora para suprir essa falta. Geralmente isso acontece. Geralmente as pessoas procuram fora o que não está suprindo. Então, cuidado, tá? Agora vamos para o terceiro tipo de relacionamento, que é o mais saudável. É o relacionamento 100-100. Esse tipo de relacionamento, nenhum dos envolvidos é uma pessoa carente ou dependente. Esse tipo de relacionamento, os dois entendem que uma relação saudável não precisa ser o tempo inteiro 50-50. E eles transitam bem entre as polaridades, fluindo conforme a necessidade. É um tipo de relacionamento em que ambos oferecem o seu melhor, seguindo o que é naturalmente mais alinhado com a essência de cada um. Ou seja, o homem predominantemente na sua energia masculina e a mulher predominantemente na sua energia feminina. E aí não existe competição. As duas pessoas formam uma dupla, um time, e se ajudam para que cada um conquiste as coisas se quer, se torne a pessoa que quer ser. Então, ao invés de ser aquela competição da relação 50-50, essa é uma relação 100-100, onde os dois formam uma dupla, onde os dois estão lutando pela mesma coisa. Um valoriza e reforça as características positivas do outro e ajuda o outro a superar as suas dificuldades. Pensando novamente no tipo de futebol, nesse modelo, cada um atua na área que tem mais facilidade ou que tem mais treino. Cada um faz o seu melhor e assim o time vai para frente, os dois juntos. E aí a chance do time ganhar é muito maior. O time tende a ganhar na maioria das vezes. Esse é um tipo de relacionamento em que a polaridade sexual é respeitada. Por isso, além da conexão de ideias, existe uma forte conexão sexual entre o casal. Nesse tipo de relacionamento, a mulher sabe se apropriar da sua energia feminina e tem orgulho dela, porque sabe da sua força e sabe que sua energia feminina é um dos maiores presentes que ela pode oferecer para o seu parceiro. Então, o homem gosta de conduzir e a mulher gosta de ser conduzida. É um casal perfeito, é um par perfeito, é uma relação quase perfeita. E o homem se apropria de sua energia masculina saudável, com orgulho, porque sabe de sua força e sabe que, quando completada com a energia feminina, essa soma das duas energias vira uma explosão na qual qualquer coisa que o casal desejar será possível. Ninguém segura um casal
casal que vive uma dupla evolutiva. Ninguém segura um casal que vive uma relação polarizada. Esse não é o tipo de relacionamento 50-50. É um relacionamento 100-100, em que cada um dos integrantes dá o seu melhor nas áreas em que se sente mais natural e confortável. Por isso que dá certo. Esse acordo entre o casal pode ser feito de várias maneiras. Então, por exemplo, aqui em casa, a minha função majoritária é prover, é ganhar dinheiro, é trabalhar. E a função majoritária da Keila é cuidar da casa, da energia da casa, cuidar da cozinha, ela cuidar dela também, certo? Então, isso não quer dizer que ela não possa trabalhar, isso não quer dizer que eu não ajude ela na cozinha. Sim, eu ajudo. Hoje eu estava fazendo churrasco aqui em casa e ela também trabalha. Ela trabalha 3, 4, 5 dias por semana no consultório dela. Só que ela não fica pensando muito nas contas, ela não fica pensando muito em ter que pagar as contas, porque eu pago. Então, eu não deixo ela pagar nenhuma conta. Eu pago o aluguel, pago a luz, pago o telefone, pago a internet, pago a academia, pago o plano de saúde. Então, isso tudo eu pago. Eu não deixo ela pagar nenhuma conta. E ela também não deixa eu entrar na cozinha. Ela não deixa eu lavar prato. Por quê? Porque ela gosta de me servir. De manhã, ela pergunta o que eu quero comer, ela faz um café, ela gosta de me servir, né? No almoço, no jantar. Então, eu me sinto muito bem. Ela também se sente muito bem. Ela se sente protegida, se sente amada. E eu também me sinto cuidado. Eu cuido dela, protegendo ela financeiramente, protegendo ela fisicamente, protegendo ela emocionalmente. E ela cuida de mim, dando afeto, dando carinho, dando amor. Então, quando a gente consegue separar bem e deixar bem alinhado o papel de cada um na relação, fica muito mais fácil essa relação dar certo. Então, a diferença não existe exclusividade. Não, eu ganho dinheiro e só ela cuida da casa. Não, mas de forma majoritária eu vou sustentar financeiramente a casa, certo? E de forma majoritária ela vai cuidar da energia da casa, certo? Então, não é de forma exclusiva, mas de forma majoritária. Nesse tipo de divisão, né, eu sou protetor, eu sou provedor e ela, aquela é a nutridora, é aquela que cuida da energia da casa, para que todos estejam felizes, leves, alegres, o máximo possível. A gente vai ter um filho agora, então aquele tem que se preparar para isso. Aquele tem que se preparar para poder cuidar da criança, por isso que eu tenho que preparar para trabalhar mais. E isso evita as brigas sobre o que um tem que fazer, sobre o que o outro tem que fazer. Isso também evita que um ou outro fique sobrecarregado, tá? No tipo de relacionamento 100-100, você vai se sentir amada e apoiada. Você não vai precisar se preocupar o tempo inteiro em ser a super mulher e faz tudo, não. O seu parceiro vai ser um homem feliz, principalmente porque ele vai ter uma mulher feliz ao lado dele. E aí, ele vendo você feliz, ele vai querer ter mais vontade, mais força, mais determinação para fazer você ainda mais feliz. Você será uma mulher que não fica muito tempo nervosa ou de cara fechada. Uma mulher que tem sempre reserva de energia para os momentos que vocês passam juntos e que está com um brilho nos olhos, feliz com a vida, leve e com o tempo para cuidar de si e da família. E também a vida sexual de vocês estará sempre boa. Por quê? Porque a polaridade sexual está mantida. E para que uma relação assim aconteça, é importante que exista um esforço e comprometimento de ambas as partes, tá? Então, agora que você tem o meu exemplo, agora que você sabe que existem 3 tipos de relações, agora que você sabe que a relação 50-50 tende a dar errado, a relação 1-100 tende a dar errado e que a relação 100-100 tende a dar certo, é essa relação que você vai buscar. De você ser a nutridora, de você cuidar da energia da casa, de você cuidar de você e você encontrar um homem masculino que vai prover, que vai proteger, que vai, de forma majoritária, vai se preocupar com as finanças. E você vai se preocupar com você, com a casa. Você pode trabalhar? Pode, mas você não tem que trabalhar. A mulher poder trabalhar é diferente da mulher que tem que trabalhar. Você pode trabalhar, você só não tem que trabalhar. A mulher que tem que trabalhar é a mulher que não tem um homem ao lado. E uma mulher que não tem um homem ao lado vive constantemente cansada, exausta. E você não tá aqui para isso, você não veio aqui para isso. Combinado? Então esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Nós nos vemos no próximo episódio. Até mais!